A paz do Senhor, queridos. Quero saudar os irmãos, prezados, diletos e oxigenados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Agora ficou mais oxigenado, né? Falei oxigenado, os irmãos parece que, né? Deram uma oxigenada aí, né, Jesus? Pega os irmãos aí, Jesus. Eita, os irmãos e as irmãs, né, Jesus? Tá tudo bem, Francisco? Tudo bem, né, querido? Então tá bom. Eu vou ler com vocês a palavra do Senhor e eu vou profetizar e declarar essa palavra com você em oração. Amém, queridos? Amém, oxigenados? Precisa de mais? Não? Precisa levantar mais a bola? Tá bom assim? Então tá bom, né? Eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 21. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ver se tem aí na Bíblia do irmão, né? 1 Samuel. Francisco, que está aí fazendo curso de teologia avançado, pode dar auxílio aí aos irmãos, né? Opa, já está aí já na tela, aí Jesus. Amém? Aqui o negócio é rápido, hein? Então diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, aponte-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, não há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, e ele disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem, e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e de alguma maneira é pão comum, e quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se lhe tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nenhuma espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante. Dá-me. Fecha teus olhos, abre o teu coração. Pai querido, Pai bendito, Pai amado, a tua palavra, Senhor amado, foi declarada e proferida neste lugar. E em nome do Senhor Jesus, através dessa palavra, Santo Deus, o Senhor já começou a falar conosco, e o Senhor já começou a tratar conosco, e que esta palavra, Santo Deus, que saiu da tua boca, e que também saiu do teu trono, venha, Senhor amado, ao encontro de cada irmão, de cada irmã, Pai, para que ela possa, Senhor amado, ser digerida por cada um, para que ela possa, em nome de Jesus, germinar em cada coração, germinar em cada mente, sendo transformados, sendo impactados pelo Teu Espírito, Senhor. A Tua palavra é esta, Santo Pai, e nós cremos nos milagres que Tu podes fazer aqui neste lugar, cremos no Teu poder, cremos, Senhor, que haverá curas, libertação no meio do Teu povo, Senhor. E Teu povo sairá daqui transformado,
em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar um amém aí, não? Amém. Os irmãos estão vitaminados? Não? Eita Jesus, tem gente tomando calcigenol lá atrás, biotônico Fontoura, com ovo de pato. Eu tomava isso quando era pequeno, que minha avó fazia para ficar mais forte. Eita Jesus, fiquei fortinho. Bom, nós já declaramos a palavra sobre a vida de vocês. E sobre essa palavra nós vamos discorrer esta noite. E eu quero falar algo para vocês, experiências que tivemos aí, ao estarmos na Bahia há menos de um mês atrás, onde nós estivemos ali fazendo a nossa missão. E algumas coisas interessantes aconteceram ali naquele lugar. E uma delas tem a ver com essa palavra. Quando nós chegamos lá, a igreja que nos recebe, a Igreja Batista, Nova Sião, eles já tinham toda uma programação e a gente não sabia, e eles mesmos já vão colocando a gente no meio do caminho, ó, você vai amanhã em tal lugar, você vai fazer isso. A pastora teve encontro com as mulheres, eu nunca tinha participado de encontro de homens, foi a primeira vez que já fizeram encontro de homens, então eu cheguei no dia seguinte, eles falaram para mim, ó, amanhã vai ter um encontro com os homens, você vai lá ministrar só para homem. E assim aconteceu. E eu fui para esse encontro com os homens. Tinha uns homens ali bem diferentes, com as barbonas assim, quase caindo no chão, assim, sabe? Uma coisa bem barba mesmo. Eu falei que era o custo do presto barba. E aí a palavra de Deus foi ministrada naquela noite para aquelas pessoas. E interessante que no dia seguinte, o pastor da igreja nos passou um WhatsApp de um irmão que estava ali naquela reunião. E o irmão falou algumas coisas assim que nós demos muita risada a princípio, mas algumas coisas me chamou a atenção quando ele falou aquilo, né? E é interessante que aquele irmão, ele chegou no pastor e falou assim, pastor, ontem foi uma benção, aquela coisa toda, e ele falou assim, aí ele se referindo a mim, ele disse assim, aquele cara que falou aquelas coisas ontem, falou aquele cara. E a princípio, irmãos, quando eu ouvi ele falando, aquele cara, eu falei, meu Deus, nem pastor ele falou, nem meu nome ele falou, aquele cara. Daí eu vou explicar com detalhes agora para vocês sobre isso. Aquele cara falou algumas coisas assim, assado, ele contou a minha vida e foi indo, até que no final ele falou, olha, aquele homem, aí do cara ele passou para o homem, e ele disse que a um certo momento era como se Deus estivesse falando com eles ali pessoalmente. E ele estava falando, Deus está confirmando algumas coisas na minha vida. Aí ele falou assim, aquele homem, ele descreveu o que está acontecendo com a minha vida. E ele falou assim, pastor, eu queria saber qual é o versículo, um do versículo que ele falou, que eu não entendo muito ainda, estou novo ainda na fé, mas eu gostaria de entender, que o senhor passasse o versículo lá que ele falou, que ele ministrou. E assim, e quando você lê essa mensagem, você dá muita risada, porque é uma pessoa muito simples. E ele fala de um jeito assim, tem hora que você nem entende direito, mas dá para você pegar o cerne da situação. E por que me chamou a atenção quando ele falou cara? É porque quando terminou a ministração, eu disse para eles, eu falei, gente, pode ser, e aí é interessante, porque muitas vezes nós oramos e muitas vezes nós falamos algo e depois não damos conta daquilo que falamos. Por isso que o cara me chamou a atenção por causa disso. Porque eu disse para ele, gente, se eu for embora, quando eu for embora daqui, e se vocês não lembrarem do meu nome, se vocês não lembrarem do meu sobrenome, mas se vocês quando lembrarem de mim, e automaticamente vocês lembrarem de Jesus, a missão foi cumprida. E eu disse a eles, a missão foi cumprida. Porque você não precisa lembrar do meu nome. Porque meu nome não salva, meu nome não cura, meu nome não liberta. Mas se você ao lembrar de mim, mas não souber o meu nome, mas se lembrar de Jesus, então, missão cumprida. Ponto, é simples desta maneira. E eu disse isso para eles. Por isso que no dia seguinte, quando eu recebo o WhatsApp, ele não lembrava do meu nome, por que eu fiquei espantado? Como assim, cara? Ué,
Você não falou que não precisa nem lembrar do seu nome, mas se lembrasse de Jesus, está tudo certo. Mas a nossa alma, a princípio, dá aquela levantada. Eu falei, não, está tudo certo, Jesus, é mesmo, eu disse isso. E foi verdadeiro. Então, ele não lembrou mesmo do meu nome. Ele disse o cara, e depois no final, aquele homem. Mas ele não citou meu nome. Mas ele falou que naquela reunião, ele sentia como se Deus estivesse falando com eles. Então, meu nome, que era o cara, e que depois era homem, e ele falou que era como se Deus estivesse falando para eles mesmos. Tudo certo, assim como o pregador foi lá e falou, se cumpriu. Amém? Muitas vezes nós oramos dessa forma, e muitas vezes nós falamos certas coisas, e depois quando a gente ouve ao contrário, a gente fica chateado. Ah, estou magoado. Por que ele me chama de pastor? Por que não lembrou meu nome? Mas o que eu declarei? Muitas vezes fazemos isso também, não é mesmo? E foi tremendo, porque eu falei, Senhor, é verdade, eu falei isso mesmo. E está tudo certo, ele tem que lembrar do Senhor. E ele disse que era como se o Senhor estivesse falando com ele mesmo. E glória a Deus, missão cumprida. Amém? Amém ou não amém? Bom, agora vamos entrar, então, nessa palavra. Olha só algumas coisas que acontecem aqui, eu quero contextualizar aquilo que Davi está passando nesse momento, nessa passagem, e aquilo que acontece conosco no nosso dia a dia. No versículo 1 diz assim, então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem só e ninguém contigo? Qual é o contexto dessa palavra? Davi estava sendo literalmente caçado por Saul. Então Davi estava desesperadamente sendo caçado por Saul e seu exército. Então ele sai à procura de um abrigo. E é isso que está acontecendo. O contexto desse texto é exatamente isso. Ele está fugindo. Ele é um foragido. Então ele sai e chega até este lugar, que é onde vive Aimeleque. Então ele chega num santuário, onde existem muitos sacerdotes. É esse o contexto que nós estamos lendo. É esse o contexto que nós estamos estudando. O sacerdote, então, ele fica espantado e até tremendo. O que você está fazendo aqui? Um guerreiro? O que você, Davi, está fazendo aqui? Era só um lugar para sacerdotes. E no versículo 2, começa a saga de Davi, e aí diz assim, e disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e me disse, a partir desse momento, irmãos, Davi começa uma sucessão de erros, porque ao fugir de Saul, ele chega no lugar certo, porque ele chega onde tem um sacerdote, ele chega onde tem Aimeleque, ele chega onde tem vários sacerdotes, então ele chega no lugar certo. O problema é a atitude dele a partir desse momento, porque ele começa a mentir para o sacerdote, porque ele chega aqui dizendo que ele foi enviado por Saul, e é uma mentira, ele não precisa fazer isso. E também no versículo 3, também ele começa a ir mentindo mais ainda. E olha só que interessante, aqui a gente vê um momento em que a fé de Davi começa a vacilar. Então ele perdeu o foco em Deus, ao estar sendo perseguido por Saul. Então o que acontece? Quando ele perde o foco, ele entra em desespero. E quando a gente entra em desespero, a gente acaba criando mentiras. Toda vez que a gente está fugindo, toda vez que nós estamos numa situação como essa, nós acabamos entrando em desespero. E aí a gente acaba não falando mais a verdade. E a gente começa então a mentir. E isso acaba incitando o medo. E aí a gente acaba escondendo a verdade. Não é assim quando nós nos convertemos, ou até mesmo depois que a gente se converte, a gente não chega assim na casa de Deus. Quando eu me converti, eu cheguei exatamente assim na casa de Deus. Fugindo, desesperado, contando mentiras. Mas não precisava, porque eu cheguei no lugar certo, assim como Davi também chegou no lugar certo. Então, muitas vezes, no decorrer também
da nossa caminhada cristã, às vezes a gente também chega assim na igreja, desesperado, desesperançado, com medo, fugindo de algo. E aí a gente pode cometer os mesmos erros que Davi cometeu, porque ele não precisava usar esse artifício. Ele já chegou no lugar certo. Nós não precisamos usar esse artifício quando a gente chega na casa de Deus, porque a gente já foi para o lugar certo para ir. A gente já foi para o lugar ideal para estar. E dali para frente é só agirmos de uma maneira correta e verdadeira, sem ter medo, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque quando nós chegamos assim na casa do Senhor, sendo ou não, sendo convertido já, ou pela primeira vez que chegamos, a gente acaba chegando com essa fome espiritual. E a igreja é que vai poder nos oferecer esse alimento. Esse é o papel da igreja, a gente chega com fome. Amém? Mas eu não estou falando fome de barriga vazia. Eu estou falando fome da palavra de Deus, uma fome espiritual. Chegamos muitas vezes aqui esgotados, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então chegamos com fome à casa do Senhor. E qual é o papel da igreja então? É nos dar alimento espiritual, para que a gente possa então sair daqui revigorado, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? No santuário, quando nós chegamos no santuário, nós somos igual a Davi. Porque é no santuário o lugar onde a gente chega como Davi. E aí o que acontece? A gente vai receber força para o nosso dia a dia e armas também para a batalha. A gente chega assim dessa forma. E olha que interessante o que vai acontecendo aqui no decorrer. E eu quero começar a ler com você a partir do versículo 5. Diz assim o versículo 5. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, de boa fé. Aqui ele começa a mentir de novo. As mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. E em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Ele está com outras pessoas aqui, então ele mente de novo, dizendo que está todo mundo ali santificado. Porque o que ocorre aqui é que quando eles saem para a guerra, quando eles, soldados, iam para a guerra, eles tinham que se santificar. E quem era casado não tinha que ter contato com a mulher. E ele acaba mentindo novamente. E aí o que acontece? No versículo 4, quando Davi está diante do sacerdote, ele diz assim, o sacerdote diz assim para Davi, não tem o pão comum à mão, porque Davi pede comida, Davi pede alimento, ele está com fome. E o sacerdote diz, não tem o pão comum à mão, há porém pão sagrado. E é isso que eu quero dizer para vocês. Quando nós chegamos na casa de Deus, e quando o sacerdote nos oferece um pão, ele não vai nos oferecer um pão qualquer, como diz a palavra de Deus aqui nesse versículo 4. Ele está dizendo, não há um pão qualquer, mas há um pão sagrado. Amém? Quando você vem à casa do Senhor, você recebe pão, você recebe alimento, mas a palavra diz que não é um pão comum, não é um pão qualquer, mas é pão sagrado. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Você está recebendo pão sagrado. Você está recebendo um pão que não é comum. Amém? Amém, vitaminados? E o que nós então recebemos quando nós chegamos à casa do Senhor? Seja a primeira vez que nós estamos chegando, desesperados, foragidos, ou quando já com nossa carreira cristã já bem adiantada em vários quilômetros, e o que nós recebemos primeiramente? Qual é a mecânica disso? Quando nós chegamos à casa do Senhor, nós primeiramente somos recebidos pelo sacerdote. Davi vai ao lugar certo, a um santuário, e ele é recebido por um sacerdote.
E quando nós chegamos à casa do Senhor, seja de qual forma chegarmos, seja cristão ou não cristão, nós somos recebidos pelo sacerdote. E o primeiro sacerdote que nos recebe não é só um sacerdote, mas sim um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Quando você vem à casa do Senhor, você é recebido primeiramente pelo sumo sacerdote, que é Jesus. E quando você vem à casa do Senhor, você é recebido por um sacerdote. Então você é acolhido. Quando você vem à casa do Senhor, você é acolhido, você recebe refúgio desse sacerdote. E esse sacerdote, além de acolher você, ele é aquela pessoa que também vai te aconselhar. Ele vai te dar, então, conselhos. Então, ele te recebe, ele te dá refúgio. Você chega desesperado, você chega foragido, e você então é acolhido. Primeiro pelo sumo sacerdote, que é Jesus, que já está aqui. E depois pelo sacerdote, que é aquele que está à frente daquele lugar. E pode ter vários sacerdotes, como é o caso da MVPM. Amém, querido? Amém. E aí o que acontece? Você é recebido por esse sacerdote, pelo sumo sacerdote e pelo sacerdote. Aí você recebe pão, porque Davi, quando ele chega diante de Aimeleque, ele está com fome. E ele pergunta, o que tem aí? Aí o sacerdote fala, olha, eu tenho para você, eu não tenho pão comum, mas eu tenho um pão sagrado. Então ele oferece pão para Davi. Quando chegamos à casa do Senhor, é a mesma coisa. Somos acolhidos, e aí nós recebemos o quê? Alimento. Nós recebemos a palavra do Senhor, que é o pão que é necessário para que a gente saia saciado da casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então nós recebemos pão, e não é pão comum, é um pão sagrado, que é a palavra do Senhor. E nós somos alimentados por essa palavra, e esta palavra, ela vai o quê? Alimentar a nossa alma, e ela alimenta o nosso espírito, porque muitas vezes chegamos à casa do Senhor, ou pela primeira vez, ou pela 58ª, 90ª vez, muitas vezes até perturbados. E aí, quando nós somos recebidos pelo sacerdote, ele nos dá essa acolhida, então ele vem e nos dá esse pão, este alimento que é a palavra, que sacia a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, oxigenados. Eita Jesus, estão sendo alimentados. Mas muitas vezes, e não são poucas, né, gente? A gente chega dessa forma. Eu cheguei primeira vez na igreja, irmão, num estado. Eu não acordei naquele dia dizendo, oh, aleluia, glória a Deus, vou para a igreja porque eu amo Jesus. Eu fui arrastado para a igreja para ver, e falando assim comigo, vamos ver o que vai acontecer. Já fiz de tudo, já frequentei tantas coisas, agora eu vou nesse lugar que eu nunca fui na minha vida. É tipo assim, olha, eu vou lá e vou ver o que acontece, porque acho que é a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Já fiz tanta coisa, vou lá. E fui. E glória a Deus por isso. Porque cheguei lá, naquele estado, não fui para agradecer a Deus, não fui para adorar a Deus, e Jesus me alimentou. E depois nunca mais saí. E não vou sair em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é dessa forma que a gente chega na casa do Senhor. Para quem tem fome espiritual, a igreja, ela oferece esse alimento. Para o fugitivo, a igreja oferece armas de verdade. Porque olha qual é a sequência dessa história. Davi fugitivo, Davi desesperado, chega até Nob, chega até essa cidade, esse lugar Nob, aonde Aimeleque está, que é o sacerdote. Então ele é acolhido pelo sacerdote, desesperado, com fome,
mente, faz um monte de atrapalhada, mas acaba recebendo alimento. E muitas vezes é assim que as pessoas agem nas igrejas. Chegam mentindo. Eu já vi tanta história de gente, não só aqui nessa igreja, mas em tantos lugares, que a pessoa chega, conta tanta história. Outro dia eu estava conversando, não sei com quem, a gente estava lembrando, numa outra igreja, chegou um cara, e o cara falou que ele era da CIA, e ele estava foragido aqui no Brasil, mas ele era da CIA, ele tinha ele tinha um alto escalão lá na CIA, então ele tinha que fazer umas investigações, é por isso que ele estava aqui. Eu falei, Jesus, quanta criatividade, podia, né, baixar um pouquinho a bola, o cara era da CIA, irmãos. E aqui já apareceu uns também. Teve um aqui que falou que era de Israel, lá do exército de Israel. Eu falei, Jesus, tá mandando até anjo aqui para cá, disfarçado. Eu sou de Israel, sou lá do... Ele falava assim para mim, eu sou lá do exército de Israel, tive um tempo lá, mas agora estou aqui. Eu falei, Jesus, pode baixar um pouquinho. Mas chega mentindo, né, irmão? E olha só que interessante. Então Davi chega e pede comida. E aí o sacerdote acaba oferecendo esse pão, que é o famoso pão da proposição, e que esse pão, como a própria palavra descreve, ele ficava ali durante 7 dias, em cima da mesa, que era oferecido para o Senhor. E só depois de 7 dias que só os sacerdotes poderiam comer aquele pão. Mas aí o sacerdote vai e acaba oferecendo esse pão, porque é o único que eles tinham para Davi. Então ele acaba quebrando uma regra, mas ele alimenta. Ele prefere alimentar aquele que está com fome do que cumprir a regra e deixar a pessoa sem alimento. Por isso que nós temos que alimentar as vidas. Por isso que nós temos que alimentar a todos que entram na casa do Senhor com a palavra do Senhor. Amém? Vocês estão sendo alimentados? Jesus amado, vocês estão sendo alimentados? Meu Jesus amado. E olha, outra coisa que acontece aqui, na sequência, é que ele pede pão e recebe pão, não um pão qualquer. E aí, irmãos, ele pede uma outra coisa para o sacerdote. E o que ele pede está no versículo 8, que diz assim: disse Davi a Eimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe à mão nenhuma espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Então ele continua mentindo, ele está sendo alimentado, mas ele ainda continua na mentira. Aí o sacerdote diz para ele no versículo 9: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante. Dá-me. Ele pede uma arma. E olha só que interessante, irmãos. E ele pede comida, ele recebe um pão, não é um pão comum, é um pão sagrado, é o pão da proposição. E aí ele pede uma espada. E aí o sacerdote Aimeleque vai e lhe oferece uma espada. A mesma que ele havia usado para degolar e matar o gigante. É essa espada que ele recebe. E contextualizando então para os nossos dias essa palavra. Quando chegamos à casa do Senhor, somos acolhidos, temos refúgio com o sacerdote que nos recebe, que nos aconselha, que nos dá alimento. Não é um alimento qualquer, mas é um alimento sagrado. Somos alimentados espiritualmente e depois nós recebemos uma espada. Então você chega desesperado, você chega foragido, você chega com fome, você é acolhido, você é alimentado pela palavra, e depois que você é alimentado pela palavra, você recebe uma espada. Você recebe então uma arma. Então a condição que você sai da casa do Senhor
é completamente diferente como você chega, como você entra. Desesperado, fugitivo, desnutrido, e aí você então vem, é acolhido pelo Senhor, é acolhido pelo sacerdote, você recebe esse alimento, e depois que você recebe esse alimento, fica revigorado, oxigenado, como eu falei no começo, aí você então vai no final e recebe uma espada para sair daqui para a batalha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode dar um aleluia aí, Jesus? Pão e espada. Você recebe pão, espada, comida e equipamento. A igreja existe para prover essas coisas para nós. Nos oferecer este pão, esse alimento. E nos oferecer essa espada para a gente ir para a batalha e guerrear. Amém? Olha só que interessante. Jesus ele fala sobre isso em Mateus 12. Ele convida a igreja a se inclinar nessa direção da compaixão. Porque isso também acontece com Jesus e seus discípulos. Lá em Mateus 12, eles estão entrando numa seara e todos estão com fome. Só que é um sábado. E quando eles entram na seara, os discípulos de Jesus vão lá e começam a comer aquelas espigas. Aí os fariseus chamam a atenção de Jesus. Como assim? Sábado? E eles estão comendo? E aí Jesus, ele vai e fala exatamente aquilo que aconteceu com Davi e com Aimeleque. Jesus fala isso para eles. Olha, aconteceu isso com Davi e com Aimeleque. E vocês também não aprenderam ainda? O que aconteceu lá atrás acontece nos dias de Jesus. E aí Jesus vai e fala para eles. Vocês têm que ter compaixão das vidas. E não simplesmente colocar mais para baixo essas pessoas. Vocês têm que primeiro acolher. E depois as regras ficam para segundo plano. Mas Jesus vai e faz isso. E Davi também ele nos ensina que os desesperados têm que buscar ajuda mesmo. Não só os que estão na igreja, mas os que nunca vieram na igreja, que estão desesperados, têm que buscar ajuda onde? Na igreja. Onde tem os irmãos. Onde tem aqueles que são filhos de Deus. Esse é o lugar propício para que essas pessoas possam entrar em nome de Jesus. Amém? Agora, olha só que interessante aqui. Acontece tudo isso com Davi. Mas eu quero ler com você algo que está escrito no versículo 7. E eu deixei o versículo 7 por último. Há um problema aqui no versículo 7. E o versículo 7 diz assim: estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomida, o mais poderoso dos pastores de Saul. Qual é o problema disso? O problema, irmãos, é que havia alguém, um servo de Saul, também estava dentro desse santuário. E ele viu Davi. E ele viu e ouviu tudo aquilo que foi falado para Davi. E tudo aquilo que foi entregue para Davi. Ele viu e ouviu que Davi foi alimentado com um pão sagrado. Não era um pão comum. Mas também ele viu que Davi recebeu uma espada. Quem é Doeg hoje para nós? O inimigo das nossas almas sabe que você veio à casa de refúgio, à casa de Deus, onde tem os sacerdotes, e sabe muito bem o que você recebeu, porque ele também está infiltrado. Então ele sabe que você veio desesperado, ele sabe que você veio angustiado, ele sabe que você veio foragido, e ele sabe que você foi num lugar muito perigoso para ele. Não para você, mas para ele, você veio num lugar perigoso. Porque ele sabe, e ele viu, e ele ouve e vê o que você está recebendo. Pão, alimento,
sagrado, não é um pão qualquer. Então você não vai sair daqui também como entrou. Ele sabe que você também recebeu uma espada. E ele está vendo que você recebe uma espada, a espada do Espírito. Então você sai daqui armado, com a palavra de Deus. Então você vai dar muito problema. Para Deus, não. Mas você é muito perigoso para o inferno. Porque você sai alimentado, sai vitaminado, sai oxigenado e sai cheio do poder de Deus. Amém? Amém? Então Doeg está vendo. E é esse mesmo Doeg, que é servo de Saul, que estava lá, é ele que vai depois e conta para Saul o que aconteceu. E você vai ver depois o destrinchar dessa história no capítulo 22. Quando Saul chama Aimeleque e os seus sacerdotes para uma conversa, e aí que está, a mentira que Davi conta, ou as mentiras que Davi conta para o sacerdote Aimeleque, vai custar a vida de Aimeleque. Porque ele e os outros sacerdotes são mortos, a mando de Saul. E sabe quem é que mata os sacerdotes? Não é Saul, mas Doeg. Porque Saul dá uma ordem aos seus soldados que matem o sacerdote e os outros que lá estavam. Mas os soldados de Davi, de Saul, não fizeram. Não quiseram colocar as suas mãos nisso. Então, Saul chama Doeg. Doeg vai e mata. Ele estava infiltrado. Ele vê e acaba fazendo essa atrocidade. Custou a vida deles. Por que é perigoso? Porque ao você receber isso na igreja, ao você receber esse alimento, você receber a espada do Espírito, receber este equipamento, irmãos, saia daqui, em nome de Jesus, transformado. Saiba que o inimigo já sabe que você não é o mesmo. Saiba que o inimigo também sabe que agora você é um problema muito sério para ele. Não para Deus. Mas você sai consciente de que esse alimento vai tirar você da situação que você se encontra. E você sabe que é este alimento que você está comendo aqui agora será para você um alimento muito especial, para que você seja e possa batalhar todas as batalhas que você tiver que enfrentar, alimentado e com a espada e com o equipamento certo para vencer em nome de Jesus. Amém? Mas saiba que o inferno também sabe. Mas isso não é para amedrontar. Isso é só para alertar, porque a própria palavra de Deus está dizendo isso. A Doeg, sim, olhando e observando. Mas não é para que a gente tenha medo. É para que a gente saiba que o Senhor está olhando para nós. O inferno também, mas isso para nós não faz cócega, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Amém ou não amém, querido? Você pode dar um glória? E eu quero já partir para o final dessa mensagem, e eu quero que você abra a sua Bíblia em João 20. João 20, eu quero ler com você a partir do versículo 19. Amém? Todos acharam? João 20. Todos vitaminados, oxigenados, acharam ou não? Foram embora? Estão aí? Pode dar um glória? Está vitaminado mesmo, gente? Eu vou sair da casinha agora antes da gente ler. Deixa eu só contar algo para vocês, irmãos. Vou sair da casinha e volto novamente para essa palavra. E eu quero falar algo para você também. Abraão, ele está na porta da sua tenda, cabisbaixo, nesse estado que Davi estava. Porque Abraão,
Ele recebe uma promessa, uma palavra de Deus, mas está ali desanimado, porque passa o tempo e ele não recebeu aquilo que Deus falou para ele. Então ele está na porta da tenda, desanimado, cansado. Assim como Davi chega até o sacerdote Aimeleque. E aí, ele estando na porta da tenda, Deus chega para ele e fala assim: Abraão, sai da tenda. E ele sai. E o Senhor fala assim para ele: olha para o céu. Desanimado, cansado, não se cumpriu até agora a promessa que o Senhor me deu, e fala assim: sai. Por que Deus fala para ele: sai? Porque se ele continuasse dentro da tenda, ele ficaria só olhando para o chão, e no máximo que ele olharia seria para as estacas da tenda. Então Deus fala assim para ele: sai, vem para fora. E aí fala assim para ele: olha para o céu. E quando Deus fala para ele assim: olha para o céu, o Senhor diz assim para ele, e o Senhor está dizendo assim para você: conta as estrelas do céu, se é que podes contar. É isso que o Senhor fala para nós nesta noite. Sai de dentro dessa tenda. Olha para o céu. Vem aqui fora ver. Vê o que, Senhor? Se eu olho para baixo, eu vejo aquela tenda cheia de areia. Olho para cima, eu vejo as lonas. Aí eu olho para o lado, eu vejo as estacas. Deus fala assim: então vem para fora, filho. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Esse é o tamanho da promessa que Deus nos fez e nos faz. Sabe qual é o tamanho da promessa que Deus nos fez e nos faz? É que a gente não consegue nem contar. Alguém consegue contar estrelas? Alguém consegue? Eu consigo. Eu sou bom? Não, porque eu consigo contar só uma parte. Eu conto assim, ó, 1, 2, 3, e não. 10, então 20, já perdi, conta de novo. Então, até começar a contar eu consigo. O negócio é o quê? É terminar, porque não dá para terminar. Você fica, já tentou contar, já fiz na Bahia uma vez. Eu vou contar pelas 3 Marias. 1, 2, 3, 4, 5, e já me perdi. Não, agora é aqui. Então Deus está chamando a gente agora dizendo assim, ó, olha para o céu. Se você ficar olhando para baixo, não vai acontecer nada, mas olha para o céu. E olha o tamanho da promessa. E depois, mais tarde, Deus vai, quando Abraão chega ali com Isaac, no Monte Moriá, para sacrificar o filho dele, e ele acaba cumprindo a palavra de Deus. Deus chega para ele e fala assim, olha, agora é o seguinte, olha só o que acontece. Deus olha para ele e fala assim, Abraão, é o seguinte, eu vou multiplicar agora a bênção, porque a tua bênção vai ser tão grande, que estou multiplicando agora, não só em relação às estrelas do céu, mas também agora como a areia que está na praia do mar. Olha como nós não temos ideia do tamanho das bênçãos sobre as nossas vidas. Olha como nós não temos ideia do tamanho das promessas, irmãos. Agora ele fala assim, olha, não só como as estrelas, se é que podes contar as estrelas, mas assim também agora é tão grande como a areia da praia do mar. Já pegou areia na praia do mar? Quem aqui já pegou areia na praia do mar? Você pega aquele monte de areia, dá para você contar grãozinho por grãozinho, fica contando 2, dá? Esse é o tamanho da promessa, irmãos. É o tamanho da promessa. Por isso Deus fala assim, vem para fora, sai da tenda. Sai da tenda em nome de Jesus, olha para o céu.
Olha para Deus. Olha o tamanho da promessa. E se você não está contente só com o tamanho das estrelas, com o número de estrelas incontáveis, então conta a areia da praia, do mar, para você ver o tamanho da coisa. Então por que você está desanimado? Abatido? Olha o tamanho da promessa. Abraão, sai disso. Sai da tenda. Vem ver o tamanho da promessa que vai se cumprir na sua vida. Porque Ele é Deus de promessas, mas é também cumpridor das suas promessas. Amém? Quantos Abraão tem aqui? Abraão, levanta a mão aí, Abraão. Abraão, conta aí. Eita Jesus. Sai da casinha, agora eu vou voltar de novo. Eita Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Eu contei para vocês o tamanho da promessa, tá, gente? Eita Jesus. É pouca promessa ou não? Dá para contar? Estamos aonde, hein? João, né? João 20, 19. E eu já começo a encerrar. Vocês abriram e eu não abri. Olha que legal. Vamos ler então? João 20, 19 diz assim: Chegada, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, olha aqui de novo acontecendo a mesma coisa que acontece com Davi, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes. Agora vai, irmãos. De novo acontece a mesma coisa. Os discípulos estão aonde aqui? Eles estão apavorados. Eles estão com medo. Por quê? Porque o seu mestre foi morto. Porque o seu mestre Jesus foi crucificado. E eles estão aqui com medo. Por isso que diz assim: chegada, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E aí, eles ali naquele lugar com medo, irmãos. Foragidos também. De repente, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus diz: paz seja convosco. No momento de aflição, no momento de angústia, eles estavam vivendo a mesma história que Davi estava vivendo, quando ele chega diante da Amaleque, fugindo. E aí, quando eles estão naquela situação complicada, o nosso mestre foi morto, nosso mestre foi crucificado. E agora, o que é que nós vamos fazer? De repente, no meio deles, aparece Jesus. E Jesus vai e diz para ele: paz seja convosco. Então Jesus chega e diz assim para eles: eu estou te dando alimento, eu estou te dando pão. Então Jesus entra no nosso meio e diz assim: paz seja convosco. Também nos alimentando, também dando para nós um pão que não é um pão comum, mas é um pão sagrado. Ele diz: paz seja convosco, nos alimentando também. Amém, queridos? Foram arrebatados? Continuam aí? Ele traz pão para a alma deles, quando ele fala: paz seja convosco. Jesus acaba dando pão para aquelas almas que estavam tão angustiadas. E então ele vai e sacia a alma deles, falando: paz seja convosco. Amém? E depois que Jesus fala isso, depois que Jesus faz isso com eles, eu quero ler com vocês agora no versículo 22, que diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. O que significa isso? É que quando ele fala isso para eles, e essa palavra diz que quando eles recebem o Espírito Santo, eles recebem então uma espada para a batalha, porque eles recebem o próprio Espírito.
E é isso que Deus está te dando. Soprando sobre nós, soprando sobre eles o Espírito, em nome de Jesus. Soprando o Espírito, recebei o Espírito. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Então eles estão recebendo aqui uma espada. O Espírito Santo é a espada. Amém? Então ele recebe. Jesus traz pão para as almas, dizendo: paz seja convosco. E ele também traz uma espada para a batalha. Recebe vocês o Espírito Santo. Amém? Pão e espada, ele dá ambas para os desesperados. É o próprio Jesus que nos dá a paz. E é o próprio Jesus que nos dá o Espírito, dizendo: recebam. Recebam. Amém? Equipamento espiritual. Todas essas coisas acontecem quando nós viemos à casa do Senhor. De qualquer maneira, seja atribulado, ou seja realmente numa das pouquíssimas exceções que é chegar para adorar, que a maioria chega mesmo é com um caminhão de problema para Jesus resolver, e pouquíssimos, essa é a estatística, né? Pouquíssimos chegam para agradecer, mas todo mundo chega com 98% de coisas para resolver e 2% para adorar. Mas mesmo assim, mesmo desta forma, mesmo nesta condição, o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos dá conselho, o Senhor nos dá um pão. Não é um pão qualquer, é um pão sagrado. O Senhor nos dá uma espada para que a gente possa guerrear e saber usar e manipular e manusear essa espada. E o Senhor Jesus nos dá o que? A sua paz. Ele dá a sua paz e também nos dá o Espírito, soprando sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar um glória aí, irmãos? E eu encerro essa palavra neste momento, orando com os irmãos, glorificando a Deus por esta palavra, por esta mensagem. E eu sei que aquele que chegou desnutrido espiritualmente, que aquele que chegou com fome, sai daqui alimentado. E aquele também que chegou sem arma alguma para guerrear, sai daqui com a espada, sai daqui com a palavra do Senhor, para poder enfrentar o dia mau e poder também ser grato a Deus pelo fato de existir um lugar para que a gente possa congregar, agradecer, glorificar a Ele e sair alimentado em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode se colocar de pé, você pode dar glórias. Quem quiser rodopiar, rodopia. Tem uma irmã que falou para mim: pastor, não fala mais meu nome assim não, né? Não vou nem falar quem é. Só vou dizer que está ali na porta, mas não vou falar o nome. E não vou falar não, tá, gente? Vocês querem que eu fale? Não? Vocês ficam para mim dessa casa, eu posso falar. Eu quero orar com vocês. Mais uma vez. Feche os teus olhos. Abre o teu coração. Pai, em nome de Jesus,